Falar sobre o Fluminense agora não tem sido também tão fácil. A gente vinha nas últimas lives comentando que o Vasco era dos 4 clubes grandes do Rio que trazia mais dor de cabeça, que estava no seu pior cenário, mas nesse momento, nessa live de terça-feira, dia 14 de maio de 2024, é sim o Fluminense que tem dado mais dor de cabeça ao seu torcedor, porque o Vasco vence o Vitória na última rodada, no domingo, e o Fluminense perdeu para o São Paulo por 2-1 em mais uma atuação horrível da equipe tricolor, uma atuação muito abaixo, você está vendo a imagem aí do jogo, com uma equipe que foi a campo praticamente mista e com o Diniz teimando em situações que não podem acontecer. Foi assim contra o Colo-Colo, mas o Fluminense acabou vencendo num lance fortuito, numa das suas poucas finalizações, um jogo bastante defensivo. Contra o São Paulo, o Fluminense criou ainda mais, teve alguns escapes com Arias, com Keno, mas sem Germancano no ataque também não teve tanta efetividade assim. E com um erro de saída de bola do Fábio, o Fluminense venceu o jogo, tomou um empate. E o Diniz insistindo no no lado direito com o Marquinhos na lateral. Para mim é uma das escolhas muito equivocadas, sabendo que tem o Guga, que está longe de ser um primor técnico, mas é um jogador da função. E um lateral tem como sua premissa a sua função de marcar. E aí você coloca talvez o seu melhor ponta direita como um lateral, você desperdiça ele na frente, na criação, porque ele tem que percorrer da defesa até o ataque para tentar criar alguma situação. Muitas vezes o Marquinhos tentava fazer jogadas de 1 contra 1, driblar o time inteiro do São Paulo, do setor defensivo até o setor ofensivo. Ele não conseguia fazer essa jogada de 1 contra 1, esse drible no terço final, porque ele não conseguia chegar ou já chegava cansado. E defensivamente ele deixava muito buraco. Então, além dessa desorganização do time, não era um time organizado dentro de campo, o Fluminense, foi uma atuação apática. Também sentiu jogadores sem brilho, sem nenhuma vontade de vencer. Teve aquela discussão do Diniz com o Luciano, onde o Diniz se mostrou muito, de novo, destemperado, brigando com o jogador. E aí o Fluminense entrou no Z4, perdeu o jogo em mais uma bola também parada, um gol do Arboleda, que é mais uma das críticas que eu tenho ao Fluminense, que tem sofrido muitos gols de bola parada em 2024, e vem pontuando live após live que o Fluminense vem se complicando no Campeonato Brasileiro e em todas as competições. A sorte do tricolor foi que venceu o Colo-Colo por 1-0 nessa última rodada da Libertadores da América e praticamente encaminhou a classificação no grupo, que é muito fraco, apesar da tradição dos times que compõem esse grupo. Só que no Campeonato Brasileiro a situação começa a se complicar, porque o tricolor tem 5 pontos em 18 disputados, está na zona de rebaixamento. Hoje o Fluminense abre a zona de rebaixamento, e as dúvidas dos torcedores, se o Fluminense vai brigar ou não para não cair, são dúvidas justas. Eu acho, na minha visão, que o Fluminense não briga para cair por conta da força do elenco, pela janela de julho, que daqui a pouco vem o Thiago Silva aí retornando, não vai fazer toda a diferença na equipe, mas vai ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro em termos técnicos. Mas é um início de ano pobre, um início de ano de um Fluminense que se mostra bastante desequilibrado, com pouco repertório ofensivo e longe de ser aquele Fluminense que dominou algumas equipes no ano de 2023. Mesmo campeão da Libertadores, eu trazia aqui que o Fluminense produzia pouco em alguns jogos. A questão da finalização ao gol era uma coisa que o Diniz tinha que ter melhorado no próprio ano de 2023 e que no ano de 2024 o Fluminense vem sofrendo aí com atuações ruins. E falando especificamente do Diniz, eu entendo ali, em certo momento, o técnico se destemperar, isso faz parte do futebol, mas jogo após jogo, ele, o Abel Ferreira e outros técnicos do futebol brasileiro acabam esquecendo o papel que eles têm ali, que é comandar a sua equipe, se preocupam muito mais com a arbitragem, com o adversário, com o microfone para falar após as coletivas, e acabam pensando menos nas alternativas de jogo. O Fluminense precisa criar uma alternativa de jogo em 2024. Criou no jogo contra o Cerro Porteño, que foi uma alternativa defensiva, mas as equipes aprendem a jogar contra o Fluminense. A criação no primeiro setor do campo, aquela saída apoiada, já tem sido mais marcada pelas outras equipes. Foi assim, inclusive, que o Fluminense quase sofreu um gol no final do jogo também. Então, chegou a hora de criar alternativas. E muitos torcedores do Fluminense, inclusive, questionam a continuidade do técnico Fernando Diniz. Será que ele deve continuar? Será que ele deve ser demitido? Porque é um repertório pobre. Analisar o jogo pelo resultado não é uma análise
inteligente, né, uma análise correta. Por exemplo, o Fluminense vence o jogo com o Cerro Porteño, para mim foi um jogo bom defensivamente. O Fluminense se propôs a defender, diferentemente do que é o DNA do Diniz, e conseguiu vencer em uma bola, completamente diferente a sua premissa de jogo. Mas ofensivamente os repertórios têm sido bem ruins. Atirar ali pelo jogo contra o Red Bull Bragantino, que o Fluminense empata por 2-2 e teve bastante chance. O Fluminense sofreu bastante nesse início de temporada e está no Z4 do Campeonato Brasileiro.